Olá! Hoje eu quero começar falando de um assunto que tem sido bastante especulado. É um texto da Bíblia que fala, esse texto está em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 4. Eu vou ler o texto, depois eu vou contextualizar para você entender o que eu quero dizer. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu queria destacar esse pedacinho aqui, onde fala que Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso quer dizer que, se porventura os meus ancestrais tiveram problemas com Deus, foram idólatras, foram pecadores, será que eu posso estar recebendo isso como herança dos meus pais? Dos meus ancestrais, do meu avô, do meu bisavô, nas gerações atrás de mim? E outra, e se eu aqui, neste momento que estou vivendo, não faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, será que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos pagarão pelos meus erros? É isso que a palavra de Deus está dizendo? Nós vamos descobrir agora, pois está no ar, na mira da verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar a partir de agora, como eu sempre digo, conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Eu já quero mandar um abraço todo especial para o querido estado do Amazonas, onde eu acabei de chegar de viagem de lá e o povo lá está fervorosamente trabalhando pela causa de Deus, acompanhando o programa Na Mira da Verdade em todos os lugares. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem nos assistindo, obrigado pela audiência de vocês. Mas nós já estamos conectados agora, são 21 horas e 5 minutos e já vamos começar cumprimentando o meu professor, Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Estou muito contente aí porque pela primeira vez eu recebi um presente tão bonito e especial de um dos nossos telespectadores. Opa! Né? A Érica Mendes Cunha, não é? Ela é de Lorena, São Paulo. A minha amiga Érica é presbiteriana, ela é muito simpatizante do Na Mira da Verdade, aprecia muito. E ela me deu de presente esta Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo Genebra, inclusive com o meu nome na capa aqui. Veja, Tito, que coisa chique, né? E em homenagem à minha amiga Érica, né, eu quero usar essa Bíblia aqui durante o programa várias vezes e quero pedir, Érica, que Deus abençoe muito a você por essa sua demonstração de carinho, de amizade e de apreciação para com o nosso programa, tá bom? E um abraço também para o Etan Joel, da igreja de Fumaê, São Luís, Maranhão, Jefferson Santos, de Vila Nova, São Luís, Maranhão, e Débora Eloy, de Maceió, Alagoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, professor. Bom, nós começamos o programa falando sobre a iniquidade que Deus fala ali em Êxodo 20, de que ele visitaria a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. E a pergunta é a seguinte, professor. Isso é uma pergunta intrigante, que a gente percebe que existem dúvidas sobre isso. Será que os meus ancestrais, hoje talvez eu não estou sendo abençoado porque os meus ancestrais não foram corretos com as coisas de Deus, aborreceram a Deus, por isso é que hoje eu não tenho bênção nenhuma? Será que isso é assim mesmo? É isso que a palavra de Deus nos diz? Quem perguntou isso daqui, ele diz o seguinte, ele é da igreja Torre Forte e ele gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre os pecados dos pais nos filhos. Nós pagamos pelos erros deles? Olha, essa pergunta é muito importante. Muito obrigado a este querido irmão desta igreja evangélica que fez essa pergunta pelo seguinte.
No meio evangélico, teológico, isso se chama maldição hereditária. Então, há um ensinamento por aí de que se você está sofrendo, se você tem algum problema, isso pode ser maldição hereditária, ou seja, um ancestral seu, pai, mãe, avô, pecou e você está pagando pelo pecado desse indivíduo. Essa é uma heresia, um ensinamento diabólico e antibíblico. Mas professor, não está escrito isso na Bíblia? Parece que está, mas não está. Ué. E eu vou mostrar para você biblicamente qual é a posição de Deus em relação a isso. Então não quer dizer que, por exemplo, hoje eu estou vivendo na Pindaíba, isso quer dizer que algum ancestral meu não foi correto com Deus. Não tem nada a ver isso. Não e tem. nem se, por exemplo, eu for uma pessoa má aqui, nessa vida onde estou aqui, nesse momento que estou vivendo, os meus bisnetos, os meus tataranetos estarão sofrendo por causa dos meus erros. Não tem nada a ver isso? Apenas hereditariamente. Eu vou explicar isso. Em que sentido? A Bíblia diz que a responsabilidade pelo pecado de cada um é individual. Vamos ver aqui o primeiro texto bíblico. Quando abrimos aqui em Ezequiel 18, a partir do versículo 1, vou ler aqui na Bíblia que a minha amiga Érica me deu, diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Havia um provérbio no meio do povo de Israel que dizia o seguinte, os pais comeram uvas verdes, mas foi os dentes dos filhos que se embotaram. E Deus ficou chateado com este provérbio, porque através deste provérbio eles estavam dizendo o seguinte, os pais fizeram algo e os filhos é que acabaram pagando o preço. E aí Deus fala o seguinte, vocês nunca mais vão dizer isso no meio de Israel, porque a alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. E aí no versículo 20 de Ezequiel 18, Deus complementa dizendo assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então Deus é muito claro. Gálatas 6, verso 7 perderia o sentido se esse texto não dissesse a verdade. Gálatas 6, verso 7 afirma que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, ele não vai colher o que os outros plantaram por ele. E aqui Deus afirma o seguinte, que a justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do perverso ficará sobre ele. E que cada um morrerá em consequência do seu próprio pecado. Analisando isso, nós podemos entender Êxodo 24 a 6, que foi o texto que o Tito leu. O que a Bíblia diz quando afirma que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Queridos, nós temos que levar em conta uma coisa. Êxodo 24 a 6 fala da lei da hereditariedade, enquanto Ezequiel 18, 4 e 20 fala da lei propriamente dita, né, de levar o indivíduo a ser castigado por um pecado ou não. Quando Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, ali fala da lei da hereditariedade, ou seja, Deus permite que maus traços de caráter e que consequências desses maus traços afetem até terceira e quarta geração do indivíduo. Por exemplo, se eu fui filho de um alcoólatra, eu não vou pagar pelo pecado do meu pai, mas eu vou sofrer certas consequências, porque eu vou ser o quê? Provavelmente teria tendência à bebida. Isso não quer dizer que Deus está castigando a mim porque meu pai bebeu, mas porque a lei da hereditariedade cobra de mim um preço. Agora, o bonito no texto de Êxodo 24 a 6 é o seguinte, ali diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, as leis hereditárias atingem o indivíduo até a terceira e quarta geração.
Só que os bons traços de caráter de uma pessoa, diz o verso 6 de Êxodo 20, Deus permite que vão até um indivíduo até 1000 gerações. Ou seja, até mesmo através da lei da hereditariedade, Deus demonstra o controle dele sobre o universo. Deus não permite que os maus traços de caráter se perpetuem mais que 3 gerações. Agora, os bons traços, Deus permite que vão até 1000 gerações. Então, precisamos interpretar esse texto de Êxodo 20 com base em Ezequiel 18. E quando você vai também para Ezequiel 7,16, aqui também é um texto importante, aqui diz assim: se algum deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendos, cada um por causa da sua iniquidade. Ou seja, no âmbito moral, cada um paga pelo seu próprio pecado. Você não está destinado a sofrer por causa do seu ancestral. Agora, no âmbito hereditário, infelizmente, por causa de um mundo de pecado, nós sofremos consequências. Mas a maravilha do Evangelho é que Deus nos dá forças, poder, para inclusive lutarmos contra nossas tendências herdadas. E o fato de eu ter uma tendência genética para algo errado, isso não determina que eu seja praticante deste ato errado. Ainda mais se eu me apegar a Cristo e permitir que o Espírito Santo guie a minha vida e atue na minha genética. E, portanto, essa ideia de pecado hereditário é antibíblica e, infelizmente, alguns usam essa teoria absurda para assustar as pessoas e tirar dinheiro delas. Muito bem, professor. Bom, nosso programa está apenas começando e eu quero dizer para você que para você participar do nosso programa mandando a sua pergunta, o seu questionamento, basta mandar-nos um SMS, o conhecido torpedo, para 12 9156 6972. Está aparecendo aí no seu vídeo, 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito ali tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo e você pode mandar a sua pergunta, tá bom? Então aproveite o nosso intervalo aí, mande a sua pergunta para que ela possa estar na mira da verdade. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, que é rapidinho. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 16 minutos. Participe do nosso programa, porque afinal de contas, quem faz o programa é você. São os seus questionamentos, são as suas dúvidas, são as suas perguntas que fazem com que nós fazemos o programa e colocamos na mira da verdade. O nosso professor Leandro Quadros responde à luz da palavra de Deus. Portanto, os seus questionamentos todos serão respondidos de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Então não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, manda pra gente que você vai estar na mira. Bom, uma outra coisa também que eu queria dizer para você é para você conhecer o nosso blog. Lá no nosso blog você tem diversos assuntos controversos e tudo mais que você pode aprender muito. Visite o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá o professor Leandro Quadros tem postado semanalmente, quase que diariamente, vários assuntos interessantes, assuntos controversos, polêmicas, enfim, mas também muita sabedoria da palavra de Deus para você aprender e estar ciente das verdades contidas neste livro sagrado. Além do mais, você pode fazer cursos bíblicos gratuitos, você pode conhecer um novo curso bíblico que o professor Leandro Quadros preparou com todo o carinho, que é sobre o Espiritismo. Se você tem alguma coisa para saber, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade de saber sobre a Bíblia e o Espiritismo, acesse o curso bíblico O Espiritismo, que está lá no nosso blog. Você consegue fazer pela internet. Você vai gostar, é muito interessante mesmo os assuntos que foram coletados ali na Palavra de Deus, explicando toda essa problemática do Espiritismo, tá bom? Problemática ou essa filosofia. Então acesse lá, que eu tenho certeza que será de grande valia e utilidade para você também. Mas eu tenho um questionamento aqui que foi muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui porque ele sumiu, olha só. Deixa eu ver onde é que está aqui, só um minutinho. Ok, está aqui, ó. Em outro programa, o professor falou sobre
Não, não é esse aqui não. Esse aqui eu vou colocar depois. Olá, deixa eu ver. Eu separei ele aqui e saiu. Chegam muitos torpedos, Era né, só um Tito? pouquinho que eu já vou achar. Não achei ele aqui. Professor. Só um minutinho. Bom, eu não estou lembrando, não estou achando ele aqui, mas eu lembrei de como que ele fez o SMS. Depois eu acho ele aqui. A questão é a seguinte, professor. Nós falamos aqui em alguns programas que não há separação entre corpo, alma e espírito. Certo. Mas lá em Mateus 10, 28, está dizendo uma outra coisa. Eu vou até ler aqui o nosso texto para a gente contextualizar o nosso telespectador. Mateus 10, 28 diz o seguinte: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mas como que é isso então, professor? Existe essa forma aí de separação entre alma, corpo e espírito? Porque esse texto aqui nos dá a entender disso. E o próprio Jesus é que estava falando isso daqui em Mateus 10. Interessante, Tito, que essa crença de que há uma dicotomia, ou seja, uma divisão entre alma e corpo, ou alma, corpo e espírito, essa é uma crença da filosofia grega pagã e que se infiltrou no cristianismo graças à influência de Agostinho. E por isso, algumas pessoas, quando leem a Bíblia, por ter essa mentalidade grega, creem que a Bíblia separa a natureza humana, sendo que na Bíblia é totalmente o contrário. Quando estudamos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia apresenta o ser humano como sendo de uma natureza integral. Ou seja, o ser humano é o resultado da união entre o corpo, a mente e a sua espiritualidade. Prova disso está em 1 Tessalonicenses 5:23. Né? Aqui é dito o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é dito que para estarmos preparados para a volta de Cristo, o nosso espírito, alma e corpo têm que ser conservados íntegros juntamente. Espírito aqui nesse texto se refere à espiritualidade, alma se refere à mente e corpo ao aspecto físico. Então esse texto mostra que o ser humano é um todo inseparável. Agora, como entender Mateus 10, 28? Veja bem, se você parar para analisar, Jesus fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra alma aqui, obviamente, não se refere à mente, como em Tessalonicenses 5:23. Só que ela também não se refere a uma entidade imortal capaz de sobreviver fora da matéria. Por quê? Porque o próprio Cristo afirma aqui que é possível Deus fazer perecer no inferno a alma. E agora? Se a alma é imortal, como é que ela perece no inferno? Na verdade, esse texto é contra a doutrina da imortalidade da alma, porque ele afirma claramente que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O detalhe é que a palavra alma aqui, a melhor tradução para ela é a expressão do versículo 39, que está no mesmo contexto. E eu vou ler para você. Diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. A mesma palavra alma que aparece no verso 28, aparece no verso 39, e ela é traduzida aqui por vida. Portanto, queridos, Cristo em Mateus 10, 28 não está se referindo a uma entidade imaterial chamada alma. Ele está se referindo à vida eterna. Ele está dizendo o seguinte: temam aquele que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo dos últimos dias, tanto o corpo quanto a sua vida eterna, a sua possibilidade de vida eterna. É isso que Cristo está falando. Os tradutores não traduziram a palavra vida no verso 39 por alma porque eles iam entrar num problema. Porque daí seria possível perder a alma por causa de Cristo. Então os tradutores não traduziram assim. Então se você levar em conta o verso 39, você entende corretamente o verso 28.
Temei aquele que pode fazer perecer no lago de fogo dos últimos dias, tanto o corpo quanto a possibilidade de você ter vida eterna. E, portanto, o texto é, na verdade, contra a doutrina da imortalidade da alma. Como é que nós vamos ser imortais, queridos, se nós não comemos mais da árvore da vida? Se o espírito já fosse imortal, por que em Apocalipse 22, verso 2, é dito que nós vamos comer da árvore da vida? Por que comer da árvore da vida se eu já tenho a imortalidade inerente em mim? O próprio fato de eu ter que comer da árvore da vida prova indiscutivelmente que eu não sou imortal. Então precisamos aceitar e entender este assunto bíblico como um todo para não cairmos no ensino pagão da imortalidade natural da alma. Tá, mas o questionamento em questão aqui é a separação do espírito, alma e corpo. Existe um texto também citado aqui no SMS, que quem mandou esse SMS foi, na verdade, o Marinaldo de Alencar Santos, que eu achei aqui agora. A questão é a seguinte, ele citou aqui o livro de Coríntios, 2 Coríntios 12, a partir do verso 2, que diz o seguinte, uma citação de Paulo, olha só que interessante. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu, se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Agora, repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. Isso Paulo dizendo. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Aqui dá a entender, professor, que Paulo estava citando de alguém que teve uma visão e foi ao céu. Dá uma ideia de que a alma subiu ao céu e o corpo estava ali. Como é que fica isso aqui então? Isso aqui é interessante. Quando lemos o verso 5, Paulo afirma assim, de tal coisa me gloriarei. Ou seja, esse indivíduo que ele afirma, né, ter tido essa sensação de sair fora do corpo é o próprio Paulo. Então agora, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Aí é que está um detalhe, Tito. Essa expressão, quando fala que Paulo foi arrebatado até o paraíso ou até o terceiro céu, e ele diz assim, entre parênteses aqui, né? Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. É porque o profeta, quando estava em visão, ele enxergava as coisas como se ele não tivesse ali no corpo dele. Mas não é que o espírito dele saia do corpo, não é isso. É porque na visão profética, como o indivíduo tem a visão do todo e ele pode enxergar até a si mesmo, ele tinha essa sensação. Então Paulo aqui não está nesse texto se referindo a um espírito que sai do corpo, mas a sensação que ele tem de ter estado em uma visão profética, né? Prova disso você encontra até mesmo em 2 Timóteo 4:8. Paulo afirma que ele receberia a recompensa de Deus, que estaria com Cristo no paraíso para receber a recompensa após a segunda vinda de Cristo. Então Paulo não acreditava na existência de um espírito que sai fora do corpo, até mesmo porque Paulo defende a doutrina da ressurreição, em 1 Coríntios 15, não é? Então não há harmonia, ou Paulo é imortalista ou ele crê na ressurreição. Não há como harmonizar as duas coisas. Portanto, Paulo aqui está falando de visões proféticas e não de espíritos saindo do corpo. Muito bem, professor. Ainda nós temos uns 2 minutinhos. A pergunta agora é do nosso blog. Quem mandou foi a Ariane. Ela é de Laranjeiras do Sul, no Paraná. E ela pergunta o seguinte. Na volta de Cristo, quantas ressurreições irão existir? E que textos bíblicos apontam isso? Na volta de Cristo, o professor Leandro, vai ter mais de uma ressurreição? Que história é essa? A Bíblia menciona diretamente 2 ressurreições. Isso por ocasião da volta de Cristo? Quer ver uma coisa? João 5:28 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui são mencionadas 2 ressurreições. Só que existe um intervalo de tempo entre essas 2 ressurreições. Quando Cristo voltar, ressuscitam os justos para irem para o céu, e depois de 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4 e 5, ocorre a ressurreição dos maus, porque aí eles serão totalmente destruídos. Essas são as 2 ressurreições gerais. Há 2 ressurreições também especiais.
Quando você lê Daniel 12, 1 e 2, você percebe que antes da volta de Cristo há uma ressurreição parcial de alguns justos para verem Jesus voltando. E quando você vai para Apocalipse 1:7, você percebe uma ressurreição parcial de ímpios, que são os que mataram a Cristo, para verem Cristo voltando. Então, resumindo, há duas ressurreições gerais, de acordo com João 5, 28 e 29, separadas por 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, e duas ressurreições especiais. Uma de justos, de acordo com Daniel 12, 1 e 2, e outra dos fariseus que mataram a Cristo, de acordo com Apocalipse 1, versículo 7. Muito bem, professor. Nós temos que ir para um intervalo, mas eu quero antes lançar mais uma pergunta para você já ir ficando aí com a pulga atrás na orelha. A questão é a seguinte: como entender Hebreus 9, 27 se Lázaro morreu mais de uma vez? Ou seja, nós sabemos que Lázaro foi aquele que foi ressuscitado por Cristo, e o texto que ele indicou aqui em Hebreus 9, 27 diz o seguinte: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Então, como a gente explicar como é que ficou a situação de Lázaro? Certo. Mas essa você vai responder depois do intervalo, que a gente tem que ir, mas é rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa, se você está aí zapeando agora e caiu aqui na TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você pode fazer as suas perguntas bíblicas, teológicas, religiosas, enfim, o que você quiser, e será respondida de acordo com a palavra de Deus. Portanto, para você participar, basta você mandar a sua pergunta por SMS. 12 9156 6972 é o nosso número. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog e através do nosso blog mandar a sua pergunta e ela chega também online aqui. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. E se você tem o Twitter, você pode nos seguir através do Twitter. O nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Para você nos seguir, entre na página do Twitter, twitter.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver aí um íconezinho do lado esquerdo. É só você clicar ali e você já vai estar seguindo o nosso programa e ter a chance de fazer a sua pergunta, ver também os bastidores aqui do programa, enfim, conversar com a gente durante a semana toda e ter o programa Na Mira da Verdade o tempo todo, tá bom? Então participe aí, mande as suas perguntas, siga-nos no Twitter e você vai estar interagindo diretamente com a gente. Professor Leandro Quadros e eu, né, professor? É isso aí, meu amigo. Tem muita gente no Twitter aí que está comunicando com a gente o tempo todo, né? Que coisa boa. E é muito bom receber o carinho de cada um de vocês. Professor, aqui antes de fechar o bloco, eu lancei a pergunta que está em Hebreus 9, no versículo 27, que diz o seguinte, professor. Hebreus 9, 27, deixa eu ver se é isso aqui. 9, 27 diz o seguinte: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Bom, se esse texto está falando isso aqui, como é que fica então a morte de Lázaro? Porque Lázaro morreu 2 vezes? Ou será que não? Ou será que Lázaro morreu aquela vez, Jesus ressuscitou e por ocasião da ressurreição de Cristo, Lázaro tenha subido aos céus com ele? Pode acontecer isso? É isso mesmo? Como fica a questão desse texto bíblico aí de Hebreus 9, 27, professor? Aqui é o seguinte, Deus está falando aqui que de modo geral, os homens morrem uma só vez e depois disso, como consequência, a única coisa que vai acontecer depois, quando Jesus voltar, é o juízo deles. Agora, esse texto não está excluindo as ocasiões especiais em que pessoas são ressuscitadas e morrem por uma segunda vez, como no caso de Lázaro, né? O texto aqui não está sendo exclusivo. Vou lhe dar um exemplo. Em 2 Timóteo 4:8, Paulo diz que a pessoa recebe a recompensa da vida eterna apenas na volta de Cristo. Só que quando você lê Mateus 27, 52 e 53, você percebe que algumas pessoas ressuscitaram antes de Cristo voltar em glória e majestade. Isso é contradição? Não. Biblicamente, a ressurreição será na volta de Cristo.
Agora, o fato de a ressurreição ser na volta de Cristo não significa que Deus não possa, em uma ocasião especial, ressuscitar pessoas antes. Do mesmo modo, o fato de aos homens estar sendo ordenado morrerem uma só vez, isso não significa que Deus não possa ter ressuscitado Lázaro e depois permitir que ele morresse para recompensá-lo na volta de Cristo. Na verdade, a ênfase principal desse texto que nós podemos pegar aqui é de que a doutrina da reencarnação não existe. A reencarnação ensina que a pessoa morre e encarna, vai no outro corpo, morre e vai para outro corpo. O texto nega isso. Diz que o homem morre uma vez e, como consequência disso, depois ele é julgado. Ou seja, ele não reencarna, certo? Então, isso é o que melhor nós podemos extrair de Hebreus 9, 27. Muito bem, professor. A próxima pergunta é bem interessante, também chegou pelo nosso blog. E quem mandou essa pergunta foi a Josiane Lima. Ela é de Governador Arches, Maranhão. E ela diz o seguinte: Jesus estava sujeito ao pecado ou ele já veio com a vitória garantida, antes mesmo de ter lutado? Ou ele teve que lutar como nós para vencer? Ou seja, Jesus, o nosso Deus, quando ele veio na terra, ele era um homem. Ele se transformou em homem. Agora, ele já veio com a vitória garantida ou poderia acontecer dele errar também, professor? Cristo poderia perfeitamente errar. Se não fosse possível errar, ele não seria tentado, né? Em Mateus capítulo 4, ele foi tentado diretamente pelo diabo. E se ele tivesse errado, então não haveria salvação? Sim, porque ele não seria, assim, um sacrifício perfeito para ser oferecido no nosso lugar. Agora, o fato de Cristo poder errar, isso não significa que ele tivesse uma natureza pecaminosa, como ensinam alguns aí, que ensinam essa barbaridade, essa heresia diabólica, né? Porque dizer que Cristo veio com uma natureza pecaminosa, quem gosta de dizer isso é o diabo, né? Para tentar desmerecer a pessoa de Cristo. Nós precisamos entender, aceitar o que está em Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 4, 15 afirma que ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas alguém pergunta assim, mas se ele não tinha natureza propensa para o pecado, então por que ele foi tentado? Ó, eu devolvo a pergunta. Se Adão não tinha natureza para pecar, por que ele pecou? Pelo seguinte, Adão não podia ser tentado internamente, porque ele não tinha disposição para o mal. Ele poderia ser tentado externamente, porque ele podia decidir pecar. E de acordo com 1 Coríntios 15, 45, Cristo é o segundo Adão. Portanto, Cristo, assim como Adão, não tinha disposição interna para o pecado. Mas assim como Adão, ele poderia escolher pecar, sem isso significar que ele tivesse uma natureza inclinada para o pecado. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Dr. Amin Rodor, professor de teologia no Centro Universitário Adventista em São Paulo. Ele disse o seguinte, eu creio que essa frase resume todo o assunto. Cristo foi afetado pelo pecado, mas não infectado. Percebeu? Ele foi afetado fisicamente, mas não foi infectado moralmente. Se ele fosse infectado moralmente, ele seria imperfeito. E aí ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, professor. Aqui, mais uma vez, chegou o questionamento sobre a questão das carnes impuras e as carnes puras. Enfim, a pergunta é a seguinte: como explicar Atos 10, de 9 a 16? Olha, você mandou sua pergunta de novo aqui, ó. Estou lendo a sua pergunta. Como explicar Atos 10, de 9 a 16 e 1 Coríntios 10, 25 a 27? Tudo é puro. Deus não purificou? Vamos contextualizar a questão aqui para o nosso telespectador entender o que está dizendo aqui Atos capítulo 10, dos versos 9 até o 16, que diz o seguinte: no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão.
viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes seguidas. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Aqui, professor, dá a entender de que Deus estava falando para Pedro comer qualquer coisa, qualquer animal. E lá em Levíticos fala, tem algumas leis que determinam quais são os animais limpos e impuros. Então quer dizer que no Velho Testamento Deus ordenou uma coisa e no Novo Testamento Deus está simplesmente ordenando outra ou esquecendo aquelas coisas que ele disse lá no passado, no Velho Testamento? É isso mesmo? Pois é isso, infelizmente, no que muitas pessoas acreditam, né? Muitos fazem uma separação entre o Antigo e o Velho Testamento, sendo que a Bíblia é uma coisa só, né? Na verdade, se nós formos crer que todas as coisas são puras, então nós podemos comer cachorro, cobra, lagarto, lesma, minhoca e tudo mais, né? Mas a Bíblia não está dizendo isso, né? O que nós precisamos entender é o seguinte: a visão do lençol zoológico em Atos 10, ela tinha um propósito totalmente diferente. Ela não tinha o propósito de comunicar uma nova lei sobre saúde. Como que nós provamos isso? Primeiro no versículo 14. Pedro, quando recebeu essa ordem, mata e come, ele falou o seguinte: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo comum ou imundo. Ou seja, uns 30 anos depois da cruz, Pedro não comia carnes imundas ainda, ou seja, Pedro sabia que Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, não para purificar carne de porco, certo? Então, o que acontece? Quando você lê Atos 10, só que no versículo 28, você começa já a entender o propósito desta visão. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. O que o texto está dizendo? O texto claramente está se referindo a pessoas e não a carnes. Os apóstolos acreditavam que só os judeus deveriam receber a mensagem de Jesus. Eles consideravam os gentios, os não-judeus, impuros. E para Deus impressionar Pedro de que ele deveria parar de acreditar naquilo, Deus deu a visão do lençol zoológico cheio de animais imundos, que simbolizavam os não-judeus. E aí quando Deus fala mata e come, ele está dizendo o seguinte: vá e pregue o evangelho aos não-judeus. Foi isso que Pedro entendeu da visão. Tanto que aqui no capítulo 11, verso 18, percebemos que os demais apóstolos têm a mesma compreensão. Olha aqui, ó. Ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Mas espera um pouquinho, professor. Então, só para concluir, então veja, Pedro e os apóstolos não entenderam com aquela visão que eles poderiam comer carnes imundas. Eles entenderam que não deviam chamar os não-judeus de imundos. Esse é o contexto do capítulo. Tá, você disse aí que os outros apóstolos entenderam e compreenderam. Então por que Paulo, em 1 Coríntios 10, 25, diz o seguinte: vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência? Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Por que Paulo escreveu isso aqui então? Muito boa pergunta, amigo Tito. Esse capítulo 10, 1 Coríntios, tem que ser interpretado à luz do capítulo 8, porque a partir do capítulo 8, este problema está sendo tratado. E eu vou ler o capítulo 8, verso 4, que diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Veja, o problema em 1 Coríntios 8 a 10 é comer ou não carnes sacrificadas a ídolos.
Esse problema é repetido em Romanos 14. Alguns cristãos daqueles dias, amigo Tito, acreditavam que seria pecado mortal comer uma carne vendida num açougue que tivesse sido sacrificada a um ídolo pagão. Então, quando Paulo fala coma de tudo que se vende no açougue, ele fala o seguinte: coma de tudo que se vende no açougue, mesmo que tenha sido sacrificado a ídolos. Agora, aqui Paulo não está dizendo para o cara comer um lagarto ou uma cobra vendida no açougue, fica óbvio em 1 Coríntios 10:31. Ele diz o seguinte: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então Paulo recomenda que até na forma de nos alimentarmos, glorifiquemos a Deus. E de que maneira vamos glorificar a Deus no nosso corpo? Se nós colocamos para dentro do nosso corpo carnes imundas. Se nós que somos seres humanos, naturalmente gostamos de morar numa casa limpa, como que o Espírito Santo, que é a pureza da divindade, vai habitar num corpo sujo e imundo, cheio de substâncias impróprias e carnes impuras? 1 Coríntios 6, 19 e 20 afirma que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então precisamos entender as declarações de Paulo com base no contexto em que elas estão, porque senão nós vamos criar doutrinas totalmente contrárias à própria Bíblia. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar então agora nesse assunto que você falou aí, nesse presente que nós oferecemos aqui para os nossos telespectadores, esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, que é um curso bíblico para você aprender mais sobre a Palavra de Deus, fala sobre vários assuntos, dentre eles este assunto também de alimentos e tudo mais. E para você ter essa revista na sua casa, você não vai pagar nada, é de graça, é um presente que nós oferecemos para você. Para você ter a revista Verdades para o Tempo do Fim, basta você mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.org.br. Você mande um e-mail com todos os seus dados completos, endereço, telefone, local, tudo certinho, com CEP, para que ele possa chegar certinho aí na sua casa. Essa revista Verdades para o Tempo do Fim, que é um curso bíblico. São 16 temas. Depois de cada tema, você tem um questionáriozinho para você responder ali e aprender aquilo que você leu, tá bom? Então eu tenho certeza que você vai crescer bastante na sua leitura, no seu conhecimento da Palavra de Deus, fazendo esse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que afinal de contas é para os nossos dias. É o tempo em que nós estamos vivendo, os últimos tempos, o tempo do fim. E este curso bíblico vai te dar muitas orientações nos mais diversos temas que ele traz aqui, tá bom? Então peça agora mesmo, ele é de graça, você não vai pagar nada e ele vai chegar aí na sua casa. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta é a seguinte. Quem mandou essa pergunta foi o Jácomo do Amaral, ele é de Pinhão, no Paraná, e ele está com uma dúvida aqui, professor. Eu já até separei o texto bíblico que ele está citando. A dúvida dele é a seguinte: a Bíblia apresenta duas criações do homem? Uma no capítulo 1 de Gênesis e o versinho 26, e outra no capítulo 2, no verso 7? E a primeira criação seria dos anjos e a segunda dos homens? Se Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, como existem tantas pessoas diferentes? Olha só o texto que ele está citando aqui. No capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: aí ele disse, agora vamos fazer o ser humano, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Isso está no capítulo 1. E aí no capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivente. Aqui a dúvida dele é o seguinte: no primeiro capítulo, Deus fala, vamos criar o homem à imagem e semelhança nossa, semelhança de Deus. E depois ali no capítulo 2, ele não fala nada, simplesmente ele formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então a dúvida dele é o seguinte: será que essa primeira parte do capítulo 1 de Gênesis era a criação dos anjos? Isso é o que ele está achando. E no capítulo 2 o homem de fato? Como é que é isso? Não, nada disso. Essa teoria do intervalo, ou seja, de que no capítulo 1 Deus criou o ser humano, aí esse ser humano pecou e depois Deus criou de novo, isso é um absurdo, isso é uma aberração teológica isso. Porque em 1 Coríntios 15, 44,
é dito que Deus formou toda a raça humana de um só homem, e ele é Adão. Então, essa teoria já é desmontada por esse texto. Segundo, o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 são complementares, não estão descrevendo duas criações. O capítulo 1, a ênfase é na criação de todo o planeta, incluindo o homem. Já o capítulo 2 quer enfatizar a criação do homem, porque o ser humano é a coroa da criação, é o personagem principal da criação de Deus. E, portanto, os capítulos são simplesmente complementares. Que os anjos não foram criados nesse período, fica óbvio ao você ler aqui o livro de Jó, capítulo 38, se eu não estou enganado. Jó 38, versículo 7, ó. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui está falando de quando Deus criou o planeta Terra, os anjos cantaram de alegria. Portanto, os anjos existiam antes do planeta Terra. E você pode abandonar, meu caro irmão, esta heresia chamada teoria do intervalo. Muito bem, professor. Tem um SMS que chegou aqui para mim que é interessante. Vamos ver qual que é a sua opinião sobre isso aqui, o que a Bíblia pode orientar essa pessoa aqui. Ele diz o seguinte: um homossexual, se ele se arrepende, se ele se torna um cristão, como seria o corpo transformado igual de uma mulher? Por exemplo, um transexual, alguém que já se transformou, já mudou o sexo. Mas se ele se arrepende, se ele se converte ao cristianismo, como ficaria essa situação, professor? A Bíblia tem alguma orientação? Ou simplesmente a Bíblia condena esse tipo de ação? Quer ver uma coisa que nós repetimos muito aqui no programa é o seguinte: apesar de Deus abominar a prática homossexual, Deus ama o homossexual. Então, por exemplo, se uma pessoa fez aquela cirurgia para mudar o sexo, mas depois ela converte-se ao Evangelho e se arrepende do que fez, ela não pode mudar mais seu aspecto físico. Agora, ela tem que crer em 2 Coríntios 5,17, que Deus a torna uma nova criatura internamente, e a partir dali ela vai viver em harmonia com os princípios de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, se você está em Cristo, não importa o que você tenha feito, por meio de Jesus você tem a oportunidade de ter um recomeço. E Deus considera você como se nunca tivesse pecado, porque entre você e o seu erro há, meu amigo, a cruz de Cristo. E isto é a garantia do seu perdão, é a certeza da sua segunda chance e a certeza da sua vitória final. Muito bem, professor. Bom, tem outros questionamentos aqui, muitos questionamentos, muitas perguntas que chegaram. Hoje aqui o nosso SMS está bombando. Que coisa boa! Tem mais de 300 perguntas que chegaram aqui, professor. Mas eu não posso deixar de dar atenção aos nossos amigos do Twitter, que estão seguindo a gente aí e também têm os seus questionamentos. A pergunta aqui é da Glória Guimarães, ela diz o seguinte: se alguém transgride o mandamento, não matarás, pode ser morto por isso? Ou seja, se você transgride um dos mandamentos, o salário do pecado é a morte. Eu posso morrer pelo meu pecado? Sim, tem um texto que é importante aqui. Eu fiz menção no início, mas é bom ler esse texto, que é Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então é claro que se uma pessoa mata, ela pode colher como consequência a morte também. Alguém pode matá-la, alguém pode vingar a pessoa que morreu. Agora, claro, nem em todos os casos isso acontece, Tem muitas pessoas que se arrependem, Tem outras pessoas que vão receber o seu juízo quando Cristo voltar. Outras pessoas Deus perdoa definitivamente. Então depende da reação do pecador, não é? Mas é óbvio, tudo que nós fazemos tem consequências. Então, se uma pessoa comete homicídio, ela vai ser presa ou poderá ser morta também. Este princípio de colhermos aquilo que plantamos é bíblico, é uma lei universal, é uma lei da natureza e não há como fugirmos. Agora, professor, o Eliseu Mendes, também pelo Twitter, diz o seguinte: gostaria de saber se, à luz da Bíblia,
o dilúvio foi local ou global? Essa história do dilúvio, professor, aí para os céticos aí fora, isso é história da carochinha. De que houve um dilúvio onde o mundo acabou em águas e se salvou apenas uma família, Noé e os seus filhos. Agora, isso à luz da Bíblia, professor, o dilúvio foi só lá naquela regiãozinha ou realmente foi no mundo todo aqui que aconteceu isso? E como é que a gente pode provar isso, que isso de fato aconteceu, se historicamente a gente não tem nenhum relato sobre isso? Na verdade, Tito, muitos céticos ignoram que nós temos muitos relatos arqueológicos sobre o dilúvio, mas muitos mesmo, de diversas nações e civilizações antigas, né, relatando o incidente do dilúvio, lógico, com os personagens tendo nomes diferentes, porque cada um contou a história de acordo com a sua perspectiva cultural. E o fato de existirem muitos relatos do dilúvio, isso é óbvio, é uma demonstração clara de que tem um relato original. E nós cremos, com embasamento, que Deus deu o relato original, corrigindo as noções pagãs que as outras nações tinham, ele deu o relato correto para, não é, Moisés escrever. Então, quando você percebe aqui em Gênesis 7,17, aqui é dito o seguinte, que durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. E aí você percebe aqui no restante do capítulo, né? Inclusive aqui, ó, no versículo 20, afirma que todos os montes do planeta que havia na época foram cobertos. Então foi um evento global? Sim, de acordo com a Bíblia. Agora, além das evidências arqueológicas, para mim o maior argumento de que existia um dilúvio, mas o maior, é a pessoa de Cristo, né? O que acontece? O Senhor Jesus Cristo demonstrou acreditar no dilúvio. E nós temos duas atitudes em relação a Cristo. Ou você crê no que Cristo disse, inclusive a respeito dele mesmo, ou você acredita que Cristo é um lunático. Porque Cristo acreditava em Adão e Eva, ele acreditava no dilúvio e ele dizia que era Deus. E aí você vê aqui em Lucas 24, não é? Ou melhor, Mateus 24, a partir do versículo 29 até o 30, até o 40, você percebe ele mencionando o dilúvio como um evento literal. Então, para mim, se Cristo, que é o personagem que dividiu a história, cria no dilúvio, para mim isso é fato consumado. Eu creio em Cristo. Eu creio que ele não era um lunático. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida de que o dilúvio existiu. E mesmo o dilúvio que não foi tivesse, no mundo inteiro? No mundo inteiro. Mesmo que eu não tivesse as evidências arqueológicas, as evidências geológicas, porque a melhor explicação para a existência dos fósseis é um cataclisma tendo acontecido no mundo, de uma forma global. E o que melhor explica isso é um dilúvio, não temos nenhuma dúvida. Ok, professor, nós já chegamos ao final do nosso programa, mas eu não poderia de mandar um abraço à dona Amália Paulo dos Santos. Ela é uma telespectadora que assiste o nosso programa todo o tempo. Ela é uma pessoa que não teve a chance de aprender a ler, mas ela aprende a Bíblia através do programa Na Mira da Verdade. Dona Amália, um forte abraço para a senhora, que Deus possa estar dirigindo os seus passos e que a senhora esteja firme nos caminhos de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade, mas eu te encontro na quinta-feira às 2 da tarde, ok? Maravilha, meu amigo. Um abraço, até logo mais. Dona Amália, que Deus abençoe ricamente. O Espírito Santo está trabalhando poderosamente na sua vida. E lembre-se, querido telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço para você e lembre-se, os seus questionamentos no nosso programa sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!